Então, abre comigo a sua Bíblia aí, 1 Reis 17:1. Eu quero dar continuidade à palavra que nós estamos falando a semana passada. Ontem nós estamos falando da importância de nós permanecermos na presença de Deus. Eu acho que uma das maiores batalhas que enfrentamos na nossa vida é permanecer na presença de Deus, é estar na presença de Deus. Às vezes nós chegamos na presença de Deus e não continuamos na presença de Deus. É um grande desafio para nós. Eu acho que é o maior desafio hoje, atualmente, a igreja vive esse. É cultivar a cultura de estar na presença de Deus, uma cultura de oração, de intimidade, de estar perto de Deus, de ouvir a voz de Deus e ter a sensação que Deus está te ouvindo também. E este homem chamado Elias, ele nos dá um exemplo sobre isso. E aqui em 1 Reis 17:1 diz assim, ó: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, coloca na versão ARC, que essa vai falar, perante face eu estou. Depois você volta para a NA, tá bom? Aqui diz assim, ó: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel. Essa expressão já chama muita atenção da gente. Ele fala de um Deus vivo. Ele fala de um Deus poderoso. Ele fala de um Deus específico, Deus de Israel. Quem tem aqui Deus, o seu Deus como Deus de Israel, dá um aleluia bem forte aí, meu irmão. Então você está bem na fita, viu? Se o Deus que você serve é o Deus de Israel, você pode ter certeza que esse Deus, ele é poderoso, é o único Deus, majestoso, bondoso e amoroso. Ele diz ainda, olha, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Essa expressão, eu não sei se você consegue entender, mas dá um entendimento do nível de intimidade que esse homem tinha com Deus. E interessante que naquela época, meu irmão, era muito mais difícil você ter essa sensação de estar perante a face de Deus. Hoje é mais fácil, porque hoje nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então essa sensação de Deus estar em nós estarmos em Deus e sermos um só em Deus, meu querido, isso é muito mais forte. Mas aqui está dizendo de uma cultura que tinha o coração dele, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então eu queria que você guardasse essa expressão no seu coração. Você que está me vendo aí, hoje você está diante da face de quem? Hoje o seu coração está diante de qual coração? Eu vejo que nós precisamos, estava falando com a bispa, essa geração nova agora, essa geração de 90 para cá, é uma geração mais frágil, emocionalmente falando. 90 não, né? Olha só. Tá certo. Ela tá se defendendo, ainda bem, né? Mas eu ainda continuo dizendo para você que a geração de 2000 para frente, milênio, tá bom? Geração milênio. É uma geração muito frágil. É uma geração que não aceita, muitas das vezes, uma repreensão, não aceita uma frustração, é cheio do tal do mimimi, qualquer coisa cancela a pessoa, né? Esses dias nós estamos vendo aí um grande piloto automobilístico, ex-piloto, ele falou uma expressão que qualquer um de nós falávamos. Normalmente, há 20, 30 anos atrás, não era problema nenhum. Hoje ele falou algo de uma maneira que todo mundo cancela o cara. Né? Não sei se vocês estão sabendo dessa história. Então, por quê? Porque é uma geração que
Nós precisamos estar diante da face de Deus. Estar diante da face de Deus, meu irmão, nos fortalece, nos faz pessoas diferentes. Aí você fala, não, mas bispo, Elias, mesmo diante da face de Deus, ele teve problemas emocionais. Teve. Ninguém é isento de passar por grandes batalhas como esse homem passou. E ele teve um estresse espiritual, um estresse de uma ação tão grande de guerra, que ele entrou numa deprê. Mas o Espírito de Deus foi lá e trouxe ele de volta. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu sei que cuidar da vida emocional hoje é muito importante, que era um tabu há 30, 40 anos atrás. Quando você falava de terapia, esse cara é maluco, esse cara é doido. Você falava alguma coisa sobre psiquiatra, sobre psicólogo, as pessoas tinham um nível de rejeição muito grande. Mas a palavra de Deus diz que nós somos corpo, alma e espírito. Mas quando nós estamos diante da face de Deus, Ele vai, meu irmão, te conduzir a um novo nível de vida. E eu falei a semana passada que estar diante da face de Deus nos leva a adquirir um nível de autoridade no mundo espiritual que reflete poderosamente no mundo natural. Por isso que é importante você estar diante da face, perante a face de Deus. Porque Deus vai te dar autoridade tão grande no mundo espiritual, que vai agir aqui no natural, onde nós conseguimos entender melhor no natural. Se você olhar aqui sobre este homem, ele falou, olha, não chove mais. Mas ele deu uma ordem no mundo espiritual, que refletiu no mundo natural. Ele chega para aquela mulher, a viúva de Sarepta, e fala para ela, olha, traga primeiro para mim o pão, que não vai faltar azeite nem farinha. E assim fez. Primeiro houve uma ação do mundo espiritual, que fez com que refletisse no mundo natural. Por isso que é importante você estar diante da face de Deus. Agora você está diante da face de Deus e não acontecer nada no mundo natural, meu irmão, tem alguma coisa errada. Está diante da face de Deus, algo vai acontecer no mundo natural. Porque primeiro essa expressão acontece no mundo espiritual. E a palavra de Deus diz que nada é dado ao homem aqui na terra, se primeiro ele não alcançar no céu. Então vai, meu irmão. Faça como Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés pegava a tenda dele, saía do arraial, montava a tenda dele, a tenda do encontro, e tinha um encontro face a face com Deus. Aquele homem saía tão cheio da glória de Deus, que ele tinha que colocar um véu no rosto dele, de tão forte que era o reflexo da luz, da glória de Deus, que atingia as pessoas. E vamos ser sinceros, irmãos. Quanto que de nós aqui nós temos de Elias no nosso coração? Quanto de nós temos de Moisés? Quanto que nós temos de José, do Egito, de Abraão, de Sara? Quanto de nós temos de Maria, mãe de Jesus? Quanto de nós temos o empenho de nos colocarmos diante da face de Deus? A gente fica diante da face do Instagram, 2, 3 horas e não cansa. Do Facebook, da TV, de um jogo de futebol, que nada contra jogo de futebol não. Mas para ficar diante da face de Deus, vem aqui amanhã, às 19 horas, para você ver como é bom estar aqui de joelhos. Tem um mês que nós estamos fazendo isso, gente, tem sido tão bom para mim. Tem sido tão bom. Eu tenho conseguido estar mais sensível à voz de Deus. Estão entendendo, amém ou não? Teve outra parte que aconteceu com este homem. Ele chega, o filho daquela mulher adoece e morre. E ele leva aquele garoto lá para o quarto dele, coloca ele na cama. E ele começa a orar, começa a profetizar vida sobre aquele garoto. E o garoto vem à vida novamente. Há uma ressurreição. Mas antes de haver uma ressurreição aqui, houve primeiro uma ação espiritual para acontecer no natural.
O negócio é que a gente fica lutando aqui no natural. E a palavra de Deus não diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente fica perdendo tempo aqui no natural, querendo resolver as coisas de forma natural. Não, meu irmão, vai primeiro para o espiritual. É no espiritual que você vai falar, chove e vai chover. É no espiritual que você vai falar, para de chover e vai parar de chover. É no espiritual que você fala, derrama, vem fogo dos céus, vem fogo dos céus. É do espiritual que você fala, não vai faltar farinha nem azeite, e não vai faltar. Então eu não sei como é que está a tua casa, não sei como é que está a tua família, não sei como é que está os seus negócios, mas se você agir de forma espiritual, primeiro na ação espiritual, Deus vai agir na sua vida, no natural que você precisa. Quem tem problemas aqui para resolver, meu irmão? Quem não levantar a mão, eu vou passar o microfone para você pregar no meu lugar. Todos nós temos grandes problemas. Todos nós temos desafios que nós enfrentamos dia a dia. Que tal acordar amanhã, diante da face de Deus, e já preparar o seu dia? Senhor, move o mundo espiritual para que eu alcance algo aqui no natural. Por que não pedir para Deus primeiro ir na frente, para resolver seus problemas? Quando você chegar em tal lugar, já vai estar amenizada ali aquela confusão, aquela intriga. Este homem sabia que diante da face de Deus, Ele coloca um sentimento no teu coração, que diz para você, clama a mim, e responder-te-ei, e farei coisas grandiosas a teu favor. Segunda coisa que eu entendo aqui, 1 Reis 17, 2, aí no versículo 2, diz assim, ó. Agora pode voltar lá no NAA, por gentileza. Primeiro Reis 17, 2, olha o que diz aí. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo. Essa expressão, ela me chama muita atenção, tá? Eu não sei vocês. 1 Reis 17, 2. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo. Quem entende quando você vem para a igreja, é o melhor lugar para você ouvir a voz de Deus? Quem entende isso? É ou não é, gente? Seja quem for estiver aqui no altar, ele tem autoridade que Deus deu a ele, debaixo da graça do Espírito de Deus, para ministrar uma palavra ao teu coração, com sabedoria, com a palavra, dando respaldo. Então imagina aqui, vamos dizer que Elias estivesse em um culto, como nós aqui, e o pastor lá, o profeta pregando, e aí libera uma palavra para ele. Elias, sai daqui de onde você está, vai para o leste, esconde-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Aí versículo 5, Elias pensou, vou orar. Porque quando nós estamos, eu pelo menos, quando eu venho na igreja, eu falo para Deus, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E quem faz a abertura do culto, Deus já está falando com a gente através daquela pessoa. E na hora do louvor, a mesma coisa. Na hora da oferta, a mesma coisa. Na hora da palavra, a mesma coisa. Eu falo para Deus, Senhor, eu quero ouvir tudo que o Senhor tem para mim. E tudo que Deus tem para nós, meu irmão, vem da palavra dEle, vem do altar dEle. E quantas palavras Deus já te deu para você fazer, já veio orientação daqui, sabe, dirigida pelo Espírito Santo, que bateu certinho no teu coração. Aqui diz que este homem, ele saiu do lugar. Segunda coisa que eu entendo, nós adquirimos um nível pleno de confiança e dependência na direção que Deus nos dá. Quando você está diante da face de Deus, você tem total confiança que a direção que Deus está te dando, você pode ir que Ele vai te honrar, que Ele vai te guardar. Já imaginou? Vamos ser sinceros, gente. No nosso nível espiritual que nós estamos hoje,
Primeiro, falar que não vai chover não chove mais só durante quando ele quiser. Já é um nível que espanta o nosso coração. Chegar lá para o presidente Bolsonaro, para o Bolsonaro, não chove mais agora, só quando eu falar que é para chover de novo. Chegar lá para o presidente dos Estados Unidos, Biden, meu querido, como é que é meu querido em inglês, hein? My dear? My dear. Não chove mais. Como é que é, pastor? Not rain anymore. Pronto. Só quando eu quiser. Tem que estar em português, para ele entender também. Se já é uma ousadia, não é ou não é? Falar isso já é algo que estremece o coração da gente. Será que nós aqui, algum de nós aqui, temos esse nível de autoridade? Eu vou dizer que não é nível de autoridade, não. É nível de fé. Mas este homem, porque estava diante da face de Deus, tinha um nível de comunhão tão intensa com Deus, que ele confiava plenamente no que Deus falava para ele fazer. Na direção que Deus dava, ele ia. Direção. Se você segue a direção de Deus, você segue um caminho de honra. Quando você para de seguir a direção de Deus, você pode esperar a vergonha. Mas quando você segue a direção de Deus, vem dupla honra sobre a tua vida. E ele disse para ele, olha, sai daqui, vai lá para uma floresta. Onde é que ele fala aqui? Saia daqui, vai para o leste, esconda-se, esconda-se. É porque o rei ia perseguir ele. Junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Irmãos, algum de nós aqui, vamos lá, gente. Algum de nós aqui teria fé suficiente para deixar tudo e seguir essa direção que Deus deu a ele? Quantas vezes você já veio no culto e Deus já te deu uma direção para você fazer que ia contra a tua vontade, contra o que você acha que é certo, e você ficou paralisado e não fez? Quando você está diante da face de Deus, você adquire uma plena confiança que a direção que Deus tem para a tua vida é o melhor. Este homem sai e ele fica ali naquele ribeiro, bebendo da água, e todo dia, eu já falei isso uma vez, vou repetir para você. Alguém aqui já viu alguma vez um passarinho perder a hora e acordar tarde? Nós estamos para ir esse mês, graças a Deus, depois de 4 anos, visitar meus pais lá no interior do Ceará. E uma das coisas maravilhosas que nós achamos é acordar com o canto dos pássaros, do galo, das galinhas fazendo cocorococó lá. Mas eu nunca cheguei lá um dia e olhei o puleiro onde ficam as galinhas e eita, aquela galinha perdeu a hora. Não, ela está lá ciscando, já está acordada. Nunca vi um passarinho lá dormindo de dia ali, já passou a hora de acordar. Não, meu irmão. Deus coloca logo os pássaros, porque é exatamente isso, para provar para Elias que não iria faltar. Então deixa eu falar algo para você, meu irmão. Sabe o que muitas vezes te deixa ansioso? Ao ponto de você ter que tomar remédio para dormir, de tanto ansioso. É porque você ainda não está no nível que você precisa estar perante Deus. Porque se você estiver perante a face de Deus, você vai saber que Ele está cuidando da sua vida. Hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias da sua vida, Deus estará olhando para você, estará agindo a teu favor e fazendo aquilo que é melhor para você. Aí, passa aí um tempo, seca o ribeiro, no versículo 7. E aí veio de novo a palavra de Elias. Elias foi no culto de novo. Elias foi lá no versículo 8. Elias de novo no culto, igual você está aqui. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei uma viúva que dê comida para você. Olha só.
Mas como a pessoa, ela tem um nível de intimidade, está perante a face de Deus, ela entende, ela confia, ela depende, que a direção que Deus tem para ela é o melhor para ela. Se ele fica ali, naquele ribeiro, já tinha acabado a água, você acha que no outro dia os passarinhos estavam ali para dar comida para ele? Tinha outra rota para os passarinhos. Mas ele obedeceu, ele foi. Aqui diz o versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Depois você estuda sobre essa cidade de Sarepta. Era uma das mais pobres de Sidom. Sabe, é uma cidade que fala assim, se tiver uma crise, é a primeira a se dar mal, é aquela cidade. E ele manda procurar, não é um empresário rico, não é uma família rica, manda procurar uma viúva. E quando ele chega na casa daquela viúva, ele percebe o tamanho do desafio de ficar ali naquela casa. Ao ponto de falar para ela, fica tranquila, faz primeiro para mim um pedacinho do bolo, do pão, porque não vai faltar nem azeite, nem farinha. Mais uma vez, o mundo espiritual agindo no mundo espiritual, mas em plena confiança. Meu irmão, não é hora de recuar, não é hora de retroceder. Desculpa, é hora de avançar debaixo dessa autoridade que Deus está te dando. Se você estiver perante a face de Deus, meu irmão, Ele vai te dar confiança, Ele vai levar você a depender na direção que Ele tem para você. Amém? Quando que Elias foi numa direção que Deus não queria para ele? Quando ele se estressou, quando ele batalhou tanto, sozinho. Porque existe isso, ministerialmente existe. Muitos pastores aí estão com depressão, estressados, carga emocional, espiritual, cobrança, em cima da liderança, do ministério. E ele enfrentar aqueles gigantes, enfrentar aqueles profetas, ele enfrentar a autoridade do rei, dizendo que não vai chover, ele está ali com aquela viúva, foi muita coisa acumulando no coração dele, ao ponto que ele vai para um lugar que Deus não mandou ele ir. Ele vai para a caverna, e Deus vai lá e fala, você está fazendo o que aí? E eu quero dizer para você, meu irmão, o seu lugar não é a caverna. Ele fala, Deus, podia tirar minha vida, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Deus falou, não, tem muita coisa ainda que você tem que fazer. Você tem que levantar ainda reis, você tem que levantar outra pessoa no teu lugar. Muita obra eu ainda vou fazer na sua vida. Meu querido, quem estiver diante da face de Deus, todo dia é um dia de batalha, é um dia de vitória, é um dia de ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu falo para Deus, Senhor, não deixa eu viver um dia inteiro sem eu fazer nada que não marque o coração das pessoas, que não marque o seu coração. Meu irmão, vamos expressar isso. Este homem, ele tinha essa confiança. Outra coisa que eu entendo aqui, no versículo 1 Reis 18. 1 Reis 18. Quando você está diante da face do Pai, diante da face de Deus, olha o que acontece. 1 Reis 18, versículo 29. Esse aqui é o momento do desafio. Chega o dia do desafio. O que era o desafio? Elias chamou os profetas de Baal e falou, olha, nós temos que resolver aqui quem é o verdadeiro Deus. Ou é o Deus de Israel, ou é o Deus de Baal. É o Deus Baal aí. Aí ele falou, não, então vamos fazer o desafio. Aí eles fizeram um altar lá, jogaram lá o sacrifício, e eles passaram um tempo ali clamando a Baal, pedindo a Baal que ele se manifestasse com fogo. O Deus verdadeiro era o Deus que lançaria fogo dos céus e consumia todo aquele holocausto. E diz aqui, versículo 29. Passado o meio-dia, eles, os profetas de Baal, profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. Fala para o teu irmão assim, aproxima de mim, meu irmão, que você vai se dar bem na vida.
Meu irmão, olha só, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que você tem que estar perto dela, viu? Para de ficar andando com pessoas chatas, pessoas rabugentas, pessoas que não têm fé, pessoas que só sabem reclamar da vida. Ande perto de pessoas cheias do Espírito Santo, meu irmão. Isso contagia o seu coração. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois você lê em casa. Mas para que o fogo descesse dos céus, a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar. Quando você está diante da face do Pai, adquirimos um senso de prioridade em nossas vidas, de restaurar o nosso altar diante de Deus. É alvo restaurar o altar da santidade. Você fica incomodado quando você está no Instagram e porventura chega uma propaganda, algo assim, aquelas coisas que aparecem, que não deveria aparecer na tua cara. Te incomoda. Quando você está numa roda de amigos e eles começam a falar bobagem, isso te incomoda. Quando você está diante da face de Deus, você adquire um senso de prioridade em sua vida para restaurar o altar, meu irmão, de consagração. O fogo só desceu porque Elias restaurou o altar. Ele colocou pedras, foram 12 pedras, ele armou a pedra, ele colocou a lenha, ele colocou o bezerro, ele jogou água, ele preparou tudo para depois o fogo descer. Quando você está diante da face, meu irmão, do Senhor, você entende que é importante ele crescer e você diminuir. Você chora, Jesus, eu errei hoje. Você tem assim um temor no seu coração. Porque tem gente, irmãos, que acha hoje muitas coisas que antigamente não, está na palavra, e ainda continua, ainda é regra de vida, hoje já não é mais. Hoje não é regra mais. Está ultrapassado. O pessoal fala que a Bíblia está ultrapassada. Não está ultrapassada, não. Está atualizada. Nós que queremos dar um jeito de adaptar a palavra ao nosso estilo de vida. Não, meu irmão, é o nosso estilo de vida que tem que se adaptar à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, não minta. Mas uma mentiria branca, bispo, só para resolver esse problema. Não, diz para não mentir, não minta. A palavra de Deus, não adultere. Não adultera, meu irmão. E Jesus falou que se você olhar para uma pessoa já de má intenção, você já está adulterando. Olha aí. A palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus diz, perdoe para ser perdoado. Aí a pessoa põe uma lista de pré-condições para perdoar uma pessoa. Não tem pré-condições, é perdoar e acabou. Mas a palavra não te dá resposta, não. A palavra diz que você tem que perdoar. Quem muito perdoa, muito ama. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso. Sabe não, gente? Pai nosso não. Venha o quê? Vosso reino. É feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade aonde? Então, olha só. A vontade que Deus tem lá no céu tem que acontecer aqui na terra. Não é a minha vontade, é a tua vontade. O que mais? O pão nosso, cada dia nos dá hoje. Perdoar nossas ofensas. Assim, talvez, quando eu quiser, amanhã, vou pensar. Não. Assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Bispo, mas o senhor não sabe o que eu passei, a vergonha que eu passei, a ingratidão que eu passei, a frustração que eu passei. Essa pessoa não merece perdão. Quem não merece perdão é você. Sou eu que não mereço perdão quando a gente não perdoa as pessoas. Mas a gente dá um jeito. Na palavra a gente consegue achar alguma coisa aqui que pode ser que tenha um resposta. Não tem, irmão. Perdoa. Para ser feliz, perdoa. A palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
Porque você entra agora no Instagram, tem um monte de pastor falando, não precisa dar o dízimo, não. Isso aí é coisa da teologia de prosperidade. Aí você vai para o outro, não. Meu irmão, traz o dízimo. Coloca na casa de Deus. Coloca diante do Senhor, que Deus tinha confiado em tuas mãos. Mas eu dou um jeitinho, eu vou pegar o meu dinheiro, o dinheiro que Deus me deu. Eu vou numa instituição de caridade, eu vou dar meu dízimo lá. Não, está falando para dar na casa do tesouro, a casa de Deus. A gente quer dar um jeitinho. Mas quando você está diante da face de Deus, a sua prioridade é o quê? Restaurar o altar. A sua intimidade com Deus, a sua consagração com Deus, a sua santidade com Deus, o seu caminhar com Deus. Foi isso, por isso que o fogo não desceu ali, que não tinha consagração. Mas quando Elias preparou, consagrou o altar, restaurou o que estava em ruínas, mudou. Meu irmão, restaure o que está em ruínas no teu coração. Restaura a tua vida íntima com Deus. Ainda dá tempo. Estão entendendo a mim ou não? Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Para a casa do Senhor. Vamos lá, gente. Vamos ser sinceros. Tem sido ou não tem sido uma luta vir para a casa de Deus? É um cansaço, é um calor, é um frio, é uma dor de cabeça do demônio. Tudo a gente não dá para vir hoje. Mas o salmista disse que era uma alegria, vamos na casa do Senhor. E tem outra passagem que ele fala que ele queria estar todos os dias na casa do Senhor. Quando você, meu irmão, tem intimidade com o Pai, você quer estar na casa do Pai. Quando você está perante a face do Pai, você quer estar onde o Pai se manifesta de maneira maior e mais poderosa, que é a casa dele. Eu não estou dizendo que Deus se manifesta lá na tua casa, no seu trabalho, na sua oração, não. Mas na casa do Pai. É aqui, meu irmão, que Deus chama a sua atenção, que Deus te levanta, que Deus te fortalece, que Deus muda a tua história. Deus mudou a minha história, da minha esposa, debaixo da unção apostólica da Igreja Fonte da Vida. Na casa do Pai, é aqui que eu sou curado, é aqui que Deus trata comigo, é aqui que Deus puxa minha orelha, é aqui que Deus me chama a atenção. Nada contra você que está online aí, meu irmão, amém. Você deveria estar aqui, na casa do Pai. A não ser que você esteja trabalhando, esteja em possibilidade num hospital. Mas, final de um campeonato, quarta-feira agora, vai ter aí uma decisão. Flamengo e não sei quem. Flamengo e Tolima. Acho que é quarta-feira agora. É? Vou contar no dedo quem vai estar aqui. O outro está dizendo que vai se lascar. Não vai não. Eu vou estar aqui. Em nome de Jesus. Vai, Mengão. Enfim, mas isso é para lá. Isso aí não tá na lista de restauração de altar, não. Isso aí deixa para lá. Mas qualquer coisa é motivo de não estar na casa de Deus. É porque o altar não está consagrado, não está restaurado. Tem casos e casos, irmãos. Eu sei disso. Eu sei. Mas eu estar na casa de Deus, quando eu não venho, meu irmão, você não sabe. Ela sabe, eu fico doido, não fico? Fico maluco quando eu não posso vir. É muito difícil eu não vir. Porque eu amo estar na casa do Pai. Não é porque eu sou obrigado a pregar ou estar aqui, não. Eu amo estar aqui. Deus, aonde é que eu tenho que restaurar meu altar? Onde é que eu tenho que consertar a minha vida? E é aqui, meu irmão, que Deus fala conosco. Por último, Primeiro Reis 18, 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve um barulho de abundante chuva.
Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha. Em pouco tempo o céu escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Agora o versículo 26. A mão do Senhor veio sobre Elias. Queridos, quando nós estamos perante a face de Deus, fala assim comigo, assim, ó: nós nos tornamos motivo para o coração de Deus trazer sobre nós e através de nós uma chuva de avivamento. Quem quer viver um avivamento na sua vida aqui? Fique em pé comigo. Este homem Elias, cuja face dele estava diante da face de Deus, ele foi um instrumento, um alvo de Deus para trazer um avivamento àquela nação. E como é que veio esse avivamento? Debaixo de muita oração, debaixo de muita consagração, de santidade, debaixo que as pessoas ali deixaram de reconhecer começaram a reconhecer o verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel e não Baal. O avivamento veio sobre aquela nação, porque um homem estava diante da face de Deus. Deus pode fazer de você, meu irmão, através da sua vida, o início do maior avivamento que a igreja já viveu até então, se nós estivermos perante a face do Pai. Tudo coopera para nós não estarmos diante da face do Pai. É um problema dentro de casa, problema no trabalho, problema na igreja, qualquer coisa que aparece. Mas aqui está dizendo que este homem, ele vai para o Monte Carmelo. Fala para o teu irmão: Monte Carmelo é o monte das batalhas. Então, meu irmão, não fuja das batalhas. Não fuja dos confrontos que Deus está levando você a enfrentar, dos desafios. É lá, meu irmão, que Deus vai agir. É lá. Ele no início do 41, ele diz assim, olha, ele falou para Acabe que ele já ouve barulho de abundante chuva. Presta atenção, no versículo 41, tem como colocar aí? Ó. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beba, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Aí ele vai para o Monte Carmelo, e ele começa a orar. Ele ora uma vez e fala para o servo dele: olha aí, está vindo chuva. E ele fala: não, você não precisa ver. Você precisa ver não, meu irmão. Você precisa ouvir a voz do Pai, dizendo para você que você é capaz de vencer tudo que você está enfrentando hoje. Você precisa ouvir a voz do Pai dizendo: olha, a direção que eu tenho para você, para consertar a sua vida é essa, anda por esse caminho e vai por esse caminho. Você precisa ouvir Deus dizer para você: para de mexer com tal coisa, porque isso traz maldição, e você parar de fazer tal coisa. Aqui diz que ele já ouve, falou para Acabe: Acabe, já se ouve um barulho de abundante chuva. Agora Acabe não estava diante da face de Deus, por isso que ele não conseguia ouvir isso. E estar diante da face de Deus te dá sensibilidade do que Deus está falando com você, e te dá discernimento
do ambiente, do mundo espiritual que você está enfrentando. Esse é o problema, irmão. A gente fica diante da face do computador, do celular, da televisão, das pessoas, e deixa para ficar na face de Deus nos últimos minutos do dia, e ora, dorme e ronca na presença de Deus. Eu estou muito incomodado com isso. Precisamos estar diante da face de Deus se nós queremos viver um avivamento. E houve um avivamento. Ele persistiu. Ele orou uma vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Na sétima vez veio uma nuvem. Era pequena a nuvem? Não era pequena, era o bastante. Era bastante para acontecer um milagre. Às vezes a gente quer um grande e poderoso sinal, não precisa. O tamanho da palma da mão já resolve. E nessa noite, meu irmão, se você se colocar perante a face do Pai, você vai ser motivo no coração de Deus para trazer uma chuva de avivamento, usando a sua vida para isso. Quem quer ser o motivo do olhar de Deus? Não só para mudar a tua história, porque mudar a sua história é o básico. Ele quer que através da tua vida você mude a história de outras pessoas pelo poder do Espírito Santo que está em você. Mudar só nós é o básico que ele faz. O melhor é ser um agente na mão de Deus para trazer, para mexer no coração de Deus, e Deus fala assim: quer saber? Eu vou trazer um avivamento na vida desse homem, dessa mulher, dessa família, e vou através deles reavivar a minha obra, a minha casa. Quem quer ser esse instrumento na mão de Deus? Então levante as suas mãos. Queria que você falasse com Deus agora da sua maneira. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nosso alvo principal nesse semestre, Pai, pelo menos para mim, é buscar estar mais ainda perante a tua face, perante ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, para a tenda do encontro, Senhor. Desperta em nosso coração o desejo de armar essa tenda, de encontrar com o Senhor, de ser cheio, de ser tomado pelo Espírito Santo, e que o Senhor possa levantar os novos Elias, as novas Elias aqui, Senhor, homens e mulheres, que estarão, Senhor, proposto do coração, restaurar o altar de santidade, de consagração, de intimidade com o Senhor. Senhor, que nós possamos adquirir, Deus, um nível de autoridade espiritual que move aqui no mundo natural, Senhor. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, entender, Senhor, que a direção que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem mostrado para nós, é o melhor para a nossa vida, e que nós possamos ser sensíveis a essa voz e obedecer o mais rápido possível, Deus. Mas também, Senhor, eu peço que o Senhor possa olhar para nós esses dias e ver o desejo do nosso coração de presenciar e de viver o maior avivamento que a igreja do Senhor já viveu até então. Que esse avivamento, Senhor, encontre as crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias, os empresários, os profissionais liberais. Que esse avivamento venha sobre a política, venha sobre a economia do nosso país. Que esse avivamento venha, Senhor, trazendo cura, restauração, milagres, sinais, prodígios. Que esse avivamento levante verdadeiramente uma igreja que te adora em espírito e em verdade. O maior avivamento é o avivamento da adoração. Levanta uma igreja que te adora, Senhor.
uma igreja consagrada ao Senhor. Começa aqui conosco, Senhor, aqui nas nossas vidas. E assim como Elias, Pai, foi um instrumento nas tuas mãos para trazer um avivamento sobre aquela nação, faça isso através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com essa canção.